Olá, meus queridos alunos do nono ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, ainda abordando o capítulo 4, que trata sobre a Europa, um continente de contrastes. No nosso último vídeo nós fizemos uma introdução, porque esse capítulo dele é bem comprido. A gente fez já a primeira parte, onde nós destacamos a influência mundial que o continente tem por conter um grande número de países desenvolvidos. Nós falamos as características gerais, né, do continente e falamos um pouco sobre o relevo e a hidrografia, né, características físicas mesmo do ambiente. E hoje nós vamos estar dando continuidade com essas características, só que agora falando sobre o clima e as paisagens. Na Europa, predominam os climas temperados, parcialmente ocasionados pela posição geográfica do continente, ao norte do Trópico de Câncer e próxima do Círculo Polar Ártico. Os climas europeus são mais quentes na parte meridional, né, ou sul, do continente, nas terras voltadas para o mar Mediterrâneo, com verões secos e invernos chuvosos, e mais frios ao norte, na parte central e nas áreas de elevada altitude. Lembrando lá aquela diferenciação, não confundir altura com altitude. Né? Quando a gente fala em altura, a gente fala que uma montanha ela tem uma altura. Né? Nós mesmos temos uma altura, uma casa tem uma altura, um prédio ele tem uma altura. Agora, quando eu vou falar em altitude, eu tenho que me referenciar pelo nível zero, nível de mar. Então, vou ter que estar sabendo aí onde está essa baixa cota altimétrica para fazer essa distinção, né, de altitude. A inter-relação entre clima e paisagem é bastante visível no continente europeu. A formação das paisagens europeias relaciona-se a uma série de aspectos, como latitude, né, que a gente sabe que essa característica aí ela vai ser a primordial, né, não confundir latitude com longitude. A latitude que tem o poder de influenciar, por exemplo, na questão climática e também na variação de vegetações. Aí, no caso, outra característica é a extensão do litoral, formas de relevo, influência da corrente do Golfo e disposição das montanhas na porção sul, onde os ventos que sopram do deserto do Saara para o interior da Europa penetram com dificuldade. E a gente sabe que o relevo ele tem o poder, sim, de influenciar nas massas úmidas que podem estar entrando em uma determinada área ou região, tá bom? Aqui a gente tem, de novo, uma imagem. Essa imagem eu mostrei no outro vídeo, que está mostrando quais são as formas de regionalização do continente europeu, que aparece principalmente relacionado à Europa ocidental, setentrional, centro-oriental e mediterrânea. E aqui a gente tem uma imagem mostrando quais são esses climas da Europa, que vai tender para o clima oceânico, clima temperado, clima mediterrâneo, clima polar, clima de alta montanha. E a gente vê aí o que prevalece é esse clima temperado. O que está em menor quantidade, a gente pode dizer que seria esse de alta montanha, que no caso seriam as partes mais elevadas, digamos assim, e outro que aparece em uma grande extensão é esse clima oceânico. Dentro das conceituações, a gente tem que o polar abrange o norte da Escandinávia até as áreas setentrionais da Rússia. Os invernos são longos e frios, com temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, chegando a atingir até menos 60 graus Celsius. Os verões são curtos, com temperaturas que variam entre 16 e 21 graus Celsius. Nas áreas litorâneas, no extremo norte, o congelamento do mar é característico, exceto nas localidades atingidas pela corrente do Atlântico Norte. A gente sabe que essas correntes elas podem ser quentes ou frias, e no caso, quando elas são quentes, ela tem um poder de influência. Clima temperado, no caso. É característico do litoral entre o norte de Portugal e a Noruega e também nas ilhas britânicas. Apresenta elevados índices
pluviométricos, principalmente no inverno e na primavera, e amplitudes térmicas pouco acentuadas. É o clima mais influenciado pela corrente do Atlântico Norte, tá bom? Quando eu falo desses índices pluviométricos, eu estou falando da quantidade de chuvas. Temperado continental, típico das regiões da Europa Central e Oriental, apresentando índices pluviométricos menores, com inverno seco e frio, menos 20 graus Celsius, e verões chuvosos e quentes, 23 graus Celsius. As amplitudes térmicas são mais acentuadas. Já no Mediterrâneo, é típico da Europa Meridional, abrangendo o sul da França, Itália, Grécia, Portugal e Espanha. Apresentam verões quentes e secos devido à forte atuação dos ventos saarianos e invernos chuvosos. Curiosamente, o clima mediterrâneo apresenta características inversas às do tropical típico, caracterizado por verões chuvosos e invernos secos. Já o frio de montanha domina onde se localizam as áreas que apresentam as maiores altitudes do continente europeu, das quais se destacam os Alpes, os Cárpatos e os Alpes escandinavos. Nessas localidades, as temperaturas médias anuais podem variar entre 4 graus Celsius e menos 10 graus Celsius. Aqui nós vamos falar um pouquinho agora sobre as vegetações, que também é uma parte conceitual, e aqui no mapa a gente consegue ver quais são os tipos, que são tundra, floresta de conífera, taiga, floresta temperada, caducifólia, vegetação mediterrânea, estepes, estepe semiárido, vegetação de altitude. Aí, lembrando que dependendo de algumas representações cartográficas, dependendo de alguns livros, algumas dessas conceituações elas mudam, né? Mas o que é bem evidente mesmo no continente é principalmente essa vegetação de tundra, floresta de conífera, vegetação mediterrânea, floresta temperada, estepes, essa vegetação de altitude. E lembrando que um ponto importante é que quando a gente fala da característica ou da inter-relação dos fatores de clima e vegetação, a gente sabe que geralmente a vegetação ela vai acompanhar a característica climática. Isso é um ponto importante de relembrar. Então, a tundra pode ser observada na Rússia e no extremo norte da Península Escandinava, lugares que prevalece o frio polar. Além de muito frio, o clima se estende por um longo período. É muito comum encontrar gramíneas e musgos na vegetação dessa parte da Europa. Floresta boreal ou taiga pode ser observada em maior quantidade em partes da Europa, cujo frio predomina a maior parte do tempo. No sul da Europa é muito comum e, normalmente, o que mais se vê são coníferas. Nesta parte, a atividade madeireira é muito explorada. Floresta temperada é o tipo de vegetação que se desenvolve na Europa, nas áreas em que as estações do ano são bem definidas. Inverno com maior frio, verão com muito calor, clima temperado. Nestas áreas é possível observar as árvores caducifólios. Porém, vale destacar que nos últimos séculos essa vegetação vem sofrendo mudanças por conta da exploração das áreas para o desenvolvimento da agricultura e também por conta da urbanização dos espaços. Quando a gente fala aí dessa questão de sofrer mudanças por conta de exploração, a gente sabe que os países desenvolvidos, principalmente saídos da Europa, são aqueles países que apresentam já um baixo índice de recursos naturais. Dependendo do que a gente quiser aqui retratar, a gente sabe que tem uns que já, por exemplo, já perderam grande parte das suas florestas, já tem pequenos percentuais, digamos assim, e em alguns casos já esgotaram algumas áreas pela alta demanda de alguns recursos, principalmente relacionado aos minérios, mas sim, em alguns países os teores ainda são altos, então a gente tem que ter um cuidado aí nessa definição, por exemplo, em afirmar que esses países desenvolvidos todos já acabaram com seus recursos, e não é bem assim. E dando continuidade,
pradaria e estepe são tipos de vegetações que podem ser observadas na parte sudeste da Europa. Nessa região se observa muitas plantas herbáceas e gramíneas, porém, também é uma região em constantes mudanças por conta da atividade de agricultura. E aqui as duas últimas, que seria a vegetação de altitude, que é aquela que aparece bem no meio das cadeias de montanhas, como no caso dos Alpes. É a vegetação típica de grandes altitudes. A mesma pode ser observada nos Montes Urais e na Cordilheira Escandinava. É uma vegetação que gosta muito de clima frio, podendo ser observados musgos na área. E a vegetação mediterrânea, como o próprio nome sugere, é tipo de vegetação que surge nas áreas cujo clima predominante é mediterrâneo, isto é, mais quente do que aquele observado em outras áreas da Europa. Nos lugares com a predominância deste clima, a estação seca é longa. Então, meninos e meninas, na próxima aula nós vamos dar continuidade agora falando sobre os problemas ambientais presentes na Europa, tá bom? Então, até a próxima aula.